Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conosco para esse momento especial. Que Deus abençoe a cada um através do compartilhar da palavra nessa hora. Eu quero ler um texto que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, versículos 1 até 7, onde diz: E aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclague. Tomaram Ziclague e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Essa é uma história bíblica interessante. Quando nós lemos o primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 18, quando Davi vence Golias, e ele é chamado por Saul para estar em Jerusalém no palácio, para ser um dos soldados de Saul, também começa uma inveja da parte de Saul para com Davi e começa a perseguição. E então, nos capítulos seguintes do livro de Samuel, nós vamos ver várias tentativas de Saul de tentar matá-lo. E então, aqui, quando nós lemos esse texto, Davi, ele fugiu para os filisteus. Ele se refugiou junto a Aquis, rei dos filisteus, e esse rei lhe deu uma cidade para morar com seus homens, a cidade de Ziclague. Nesse interim, irrompe uma guerra entre Israel e os filisteus, e Davi se voluntaria para ir junto com Aquis, o rei filisteu, para lutar contra Saul e os seus exércitos. E Davi vai, mas quando os chefes do rei Aquis, os generais, os líderes do exército viram que Davi e os seus homens estavam ali juntos, eles não gostaram da ideia e pediram ao rei Aquis que mandasse Davi e os seus homens de volta para casa, que eles não participassem da batalha, porque poderia ser que no meio da batalha eles se juntassem a Saul, e isso seria um grande prejuízo para os exércitos dos filisteus. E o rei, mesmo contra sua própria vontade, ele pede a Davi e aos seus soldados que voltem para Ziclague. E então, nós encontramos o que foi lido no texto. Quando eles chegam, eles têm uma grande surpresa. Os amalequitas haviam invadido Ziclague e haviam feito cativos as mulheres e os filhos de todas aquelas pessoas e haviam posto fogo na cidade. Então eles saem numa condição e voltam numa tragédia. E então a palavra diz que isso afetou muito as pessoas que tinham ido. E aqui é interessante dizer: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então deu um desespero em todos aqueles soldados, homens fortes, acostumados a dificuldades, mas quando eles encontram a sua cidade destruída, suas famílias levadas cativas, eles começam a chorar desesperadamente. E o texto diz que também as pessoas começaram a se levantar contra Davi. Houve uma amargura no coração dessas pessoas, inclusive falaram em apedrejar Davi por causa daquele incidente. Mas o que chama atenção
é exatamente a reação de Davi. Sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Diz aqui, mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Isso aqui é impressionante. No meio de uma crise, no meio de uma situação extremamente difícil, a palavra diz que Davi se reanimou no Senhor. Então isso nos ensina que mesmo quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós nos envolvemos com crises, nós ainda podemos ser reanimados, ou podemos nos reanimar se nós nos voltarmos à fonte certa. E é claro, você há de convir comigo que no nosso dia a dia não há quem não enfrente crises. Não há quem não enfrente, que não enfrente situações difíceis, que não enfrente situações complexas. Por quê? Porque nós vivemos dentro de uma realidade onde normalmente situações difíceis surgem e a gente se depara com elas. E elas precisam ser enfrentadas e vencidas. Talvez não como aquela que enfrentou Davi e os seus soldados. Mas nós enfrentamos situações difíceis. E a pergunta é, o que levou Davi a se reanimar? Qual o segredo que no meio de toda aquela batalha em que ele, inclusive, estava correndo o risco de ser morto, como que ele pôde se reanimar naquela circunstância, naquela situação? Então, eu queria citar algumas coisas que eu creio que são interessantes e que servem de lição para a nossa vida quando nós enfrentarmos crises, dificuldades, batalhas, problemas. Qual é um segredo que nós aprendemos, ou quais são alguns segredos que nós aprendemos aqui através da atitude de Davi? Primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto, o que fez Davi? Quando ele se deparou com a crise, ele recorreu ao seu líder espiritual, a Abiatar, o sacerdote. Diz aqui a palavra de Deus que disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. Eu creio que aqui está um segredo muito importante. Normalmente, quando nós enfrentamos uma crise, primeiramente, a gente tenta resolver na própria força. Ou, muitas vezes, a gente acaba recorrendo a pessoas que não estão habilitadas, que não têm estrutura nem entendimento para nos ajudar. Nós precisamos saber a quem recorrer numa hora de dificuldades. E Davi diz aqui que ele simplesmente recorreu a Abiatar, porque Abiatar era o sacerdote e ele ministrava em favor do povo diante do Senhor. E por isso, Davi, entendendo a autoridade espiritual que havia sobre ele, ele exatamente recorre a esse sacerdote para que da parte dele viesse algum auxílio, algum subsídio para a sua vida. E é por isso que nós temos que pensar muito de não tentarmos solução com as nossas próprias forças ou recorrendo aos nossos próprios recursos, ou às vezes recorrendo a pessoas que de fato não têm estrutura, não têm condições de nos ajudar numa hora de crise, de nos apontar uma saída, de nos mostrar uma solução que realmente venha de Deus e que traga resposta àquela área de necessidade que nós buscamos. O profeta Jeremias diz em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos de forma alguma achar que o homem vai responder às nossas questões. Nós precisamos recorrer ao Senhor. Por isso, quando você estiver passando por um momento de crise, entenda, recorra a alguém que é uma autoridade espiritual, ou ao seu pastor, ou algum líder maduro que possa verdadeiramente lhe ajudar e lhe dar uma direção para a sua vida,
para que você supere a crise que você está enfrentando. Uma segunda lição que nós aprendemos aqui, que eu vejo aqui nesse texto, é que Davi focou na busca de Deus, no acessar o trono. No versículo 7 diz, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traga aqui a estola sacerdotal. Então, o culto do Antigo Testamento era um pouquinho diferente. O que era a estola sacerdotal? Era uma demonstração de que ele sozinho não podia resolver o seu problema, mas que ele precisava do socorro do Senhor. Então, quando ele pediu que Abiatar trouxesse a estola, ele estava automaticamente dizendo, não tenho solução em mim mesmo para essa questão. Eu preciso do socorro do Senhor. Por quê? Porque ele estava no meio de uma luta muito grande. Então, por ocasião de uma dificuldade, não queira ser forte, tentando na sua maneira, se valer de recursos que de repente estão em você. Humildade, quebrantamento, dependência de Deus são essenciais para que a gente alcance o favor de Deus e a vitória do Senhor em momentos de dificuldade. Então, é uma segunda lição. Foque na busca do Senhor. Nele você encontrará resposta. Terceiro, Davi consultou o Senhor. Isso é, ele entrou na presença de Deus e esperou que Deus lhe desse a resposta. No versículo 8 diz, então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? Então aqui nós vemos perfeitamente como Davi entendeu que ele não sabia qual era a melhor decisão e que ele precisava de uma direção do Senhor. Por isso, ele consultou a Deus e disse, Deus, o que eu faço? Não sei o que fazer. Quantas vezes, meu irmão, quantas vezes, minha irmã, nós estamos diante de situações em que de fato nós não sabemos o que fazer. Não temos a resposta, não temos a direção, não temos a compreensão mais profunda daquela situação e precisamos de uma interferência do Senhor na nossa vida. Davi, ele tinha convicção da dificuldade, da grandiosidade do problema que ele estava enfrentando e ele sabia que ele precisava de auxílio. Por isso, Davi, ele desenvolveu o hábito de consultar o Senhor. Porque ele sabia que o Senhor tinha a resposta certa. Certo? Então isso é extremamente importante. Nós vamos ver Davi consultando aqui. Depois, quando Davi foi empossado rei, os filisteus o atacaram e na guerra dele contra os filisteus, o que Davi faz? Ele simplesmente consulta o Senhor. Porque ele sabia que somente Deus tinha a direção e a solução certa para a sua vida. E essa lição nós temos que aprender, temos que entender que essa é a atitude mais sábia que alguém pode ter no meio de uma situação difícil. Se nós lermos o Novo Testamento, nós vamos ver Paulo, por exemplo, sendo um homem que consultava a Deus para que de Deus lhe viesse direção para aquilo que ele deveria de fazer. E por isso seu ministério foi tão abençoado, por isso ele fez um trabalho tão rico e tão maravilhoso, porque ele era sensível à direção de Deus e ele fazia aquilo que o Senhor lhe mostrava para fazer. Então, meu irmão, minha irmã, consultar a Deus é você
colocar as suas demandas perante o Senhor pela oração. É você buscar o Senhor para que Ele, de uma forma ou de outra, responda e fale. Como é que Deus vai responder? Como Deus vai falar a você hoje? Uma das maneiras que Deus usa é através da palavra. Deus vai dar uma palavra, vai dar um texto bíblico para você que vai ser resposta específica à sua consulta, à sua busca do Senhor. Mas Deus, Ele pode usar sonhos. Muitas pessoas recebem respostas de Deus através de sonhos. Outros recebem respostas através de revelação. Às vezes são pessoas a quem Deus se revela e essa pessoa traz a resposta claramente, sem saber qual era a demanda do nosso coração, mas Deus usa aquela pessoa para que ela seja um instrumento para trazer a resposta à nossa oração, ao nosso pedido, à nossa necessidade. Deus pode trabalhar até com impressão no nosso coração. Então, não falta meios de Deus trazer resposta às nossas consultas diante do Senhor. O segredo é: consulte ao Senhor, busque a Deus, coloque diante do Senhor. É o que a gente aprende aqui. Davi, ele consultou o Senhor, ele não tomou nenhuma decisão, não deu nenhum passo diante do problema sem que ele tivesse uma direção de Deus. Eu sei que não é fácil. A gente é muito ágil, muito dinâmico, e a gente pensa tantas vezes: não posso ficar esperando, eu tenho que fazer algo. E quantas vezes a gente se afunda cada vez mais no problema, porque a nossa decisão não é a mais adequada. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, para que a gente ponha os pés onde Deus quer e tenha as respostas que a gente precisa, tenha as vitórias que Deus tem preparada para os seus filhos. E uma quarta lição que a gente aprende aqui, que levou Davi a vencer ou a se reanimar diante do Senhor, foi que ele simplesmente obedeceu às orientações de Deus. Se a gente lê na sequência, Deus lhe dá uma direção e ele vai. E ele é bem sucedido, porque ele encontra os amalequitas que haviam invadido a cidade de Ziclag, vence-os na batalha, resgata todos os familiares, resgata todos os bens e volta para a sua cidade. Então, por quê? Porque ele obedeceu, porque ele entendeu: preciso andar exatamente nos caminhos, na direção que o Senhor Deus deu para a minha vida. Então, você precisa se reanimar. Você está desanimado, você está frustrado, você está enfrentando incertezas na sua vida. Aqui tem uma lição bem interessante. Tem um caminho que Davi percorreu e que serve de modelo para nós hoje. O importante é nós compreendermos que nós precisamos da direção do Senhor para a nossa vida. Precisamos do socorro do Senhor muitas vezes. Precisamos da ajuda do Senhor, porque às vezes os problemas são grandes demais e nós não temos resposta em nós mesmos, não temos forças em nós mesmos, muitas vezes não temos sabedoria suficiente para saber qual a melhor decisão para superarmos aquelas situações, aquelas circunstâncias. Agora, uma coisa eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã: o Deus que você serve é um Deus de amor, é um Deus que se interessa por você, é um Deus que está sempre disponível para se deixar achar. Deus se deixa achar quando pessoas buscam a sua presença, quando pessoas consultam a Ele através da oração. Deus, Ele se deixa achar. E outra coisa que você jamais deve esquecer: além de Deus ser um Deus de amor, Ele é um Deus todo-poderoso. Nele estão todos os recursos necessários para trazer resposta e solução para qualquer necessidade da sua vida, para dar para você vitória
sobre frustrações, né, sobre lutas que podem trazer desânimo. Deus é aquele que age em nós e nos tira de uma situação de desânimo e nos coloca novamente numa situação de paz, de tranquilidade, porque é isso que Deus faz através da sua ação na nossa vida. Portanto, aplique na sua vida aquilo que Deus oferece na sua palavra. E eu digo, você vai superar todas as situações de desânimo e você vai ter cada vez mais motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor e a render cada vez mais a sua vida nas mãos dele. Deus abençoe a cada um. Quero orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, por ensinamentos tão preciosos que nós encontramos nas Escrituras. Senhor, quantas vezes o teu povo, Deus, passa por situações que geram desânimo, que geram, Senhor Deus, às vezes até desespero, mas geram frustração. Senhor, que o Senhor trabalhe no coração do teu povo, que cada um entenda que o Senhor é um Deus que ama cada um, e o Senhor é um Deus poderoso para interferir na vida de cada um, ajudando para que aquelas situações que geraram desânimo possam ser tocadas, tratadas. Deus, e assim o teu povo comece a experimentar, Deus, novamente a bonança, novamente a paz, novamente a tranquilidade e aquela vida abundante que o Senhor, ó Deus, promete que é direito dos teus, volte a ser uma realidade no coração daqueles que se chamam pelo teu santo nome. Pai, eu quero liberar graça, unção, bênção sobre a vida de todos aqueles que estão me ouvindo nesta hora. Deus, que o Senhor trabalhe nos corações e cada vez mais inculque em cada um a importância, a necessidade de buscar o Senhor, consultar a Deus, para que do Senhor venha as respostas para as suas vidas. Pai, eu oro de coração, em nome de Jesus. Amém. Antes de finalizar, essa semana é a primeira semana do mês, vamos ter ceia no final de semana, mas antes da ceia, nós vamos ter o dia de mobilização, na sexta-feira, começamos ao meio-dia, até às 5 vamos estar orando, intercedendo e clamando, e das 5 até às 11 horas da noite, nós vamos ter turnos de adoração. Vamos ter 6 horas de adoração ao Senhor, das 17 horas até as 23 horas. Você é nosso convidado para estarmos diante do Senhor, buscando a face do Todo-Poderoso. E no domingo, no sábado, os jovens estarão em Osório, num evento junto com os jovens de Osório. E no domingo, nós vamos ter 2 reuniões com ceia, 9 horas da manhã e às 18 horas. Venha, participe da ceia, seja edificado e fortalecido por esse instrumento deixado por Jesus para fortalecer aqueles que são filhos do Deus Todo-Poderoso. Obrigado por você ter estado conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa.